Boa tarde a todos. Permitam-me um cumprimento mais uma vez, para além do cumprimento que já fizemos. Vou pegar nesta referência que o João agora deixou, para sublinhar de facto aquilo que está em causa. No dia 30, aquilo que a gente vai ter que tratar é da eleição de cada um dos deputados para a Assembleia da República. Eu sou aqui o vosso vizinho do distrito de Évora. A gente em Évora e em Beja, como temos pouca população, cada um dos distritos já só elege 3 deputados. Porto Alegre elege mais 2. Portanto, a gente aqui no Alentejo, os 3 distritos do Alentejo só conseguem eleger 8 deputados. O distrito de Lisboa vai eleger 48. É em função da população e, portanto, os votos em cada distrito servem para eleger os deputados em cada distrito. Ora, como a gente já aqui tem pouca gente, já só temos direito a 3 deputados, ainda é mais importante que a gente os escolha em condições. Os escolha de maneira a que eles depois defendam aquilo que é preciso defender para resolver os problemas de quem trabalha. E esse é o desafio que está colocado de facto no dia 30. No dia 30, com o voto, as pessoas podem eleger deputados para a Assembleia da República em função daquilo que é a resposta que esses deputados dão às suas necessidades, aos seus problemas, e dão resposta na defesa dos seus direitos. E a gente tem travado uma luta muito grande. Algumas das lutas que a gente tem travado já levam uns bons anos, Eu vou apenas referir 3 questões que particularmente nos últimos anos têm sido mais sentidas e pelas quais a gente se tem batido. Uma delas não é tão recente, mas eu acho que vale a pena referi-la, porque palpita um bocado de ser uma das coisas que vocês aqui percebem, que é das coisas que mais vos pesa na vossa vida e no vosso salário e na vossa perspectiva de futuro. Uma das coisas que já foi referida também pelo João tem a ver com a questão dos salários. A gente tem-se batido pelo aumento geral dos salários. Isso implica o quê? O aumento do salário mínimo, mas também dos outros salários acima do salário mínimo. E em particular na administração pública, uma das coisas por que a gente se tem batido é pelas alterações das posições remuneratórias, de maneira a que os salários aumentem à medida que aumenta o salário mínimo. Porque se as posições remuneratórias aumentarem à medida que aumenta o salário mínimo, os salários vão sendo todos empurrados para cima. Ora, qual é o problema? É que o Governo e o PS até hoje só aceitaram a primeira parte da proposta que tem a ver com o salário mínimo, nunca aceitaram o resto. O resultado, eu calculo, sobretudo pelos vossos assinais de cabeça, calculo que vocês percebam o que é. Gente com 20 e 30 anos de casa vê-se agora a ganhar exatamente o mesmo que quem acaba de entrar. Porquê? Porque os salários foram sendo ultrapassados pelo salário mínimo sem ser aumentados e as pessoas agora vêem-se nesta circunstância. Ora, isto é um fator de injustiça aos trabalhadores, é um fator de desânimo, é um fator de desmotivação e a gente não quer que isso seja assim, que a gente quer trabalhadores da administração pública motivados para poderem prestar o serviço que prestam às populações, motivados e um serviço de qualidade. E a gente acha que as pessoas também têm direito a ter um salário valorizado em função desse serviço que prestam e, portanto, vamos continuar a bater-nos para que, para além dos aumentos do salário mínimo que são precisos, os outros salários também aumentem para que as pessoas vejam as suas condições de vida melhoradas e vejam o seu trabalho reconhecido porque têm direito a isso. Há um outro aspecto que naturalmente se liga com estas questões dos salários e que tem a ver com o problema do suplemento de penosidade, insalubridade e risco. Eu digo isto assim, penosidade, insalubridade e risco, porque é assim que a gente o continua a defender. A gente defende o pagamento do suplemento de penosidade, insalubridade e risco aos trabalhadores que estão em trabalhos de penosidade, insalubridade e risco. Não conseguimos tudo, só conseguimos que fosse aprovado o suplemento de penosidade e insalubridade. O PS deixou a parte do risco de fora. E o PSD e o CDS, por vontade deles, nem sequer havia cá nem penosidade e insalubridade. Portanto, isto é uma evidência. Mas a gente conseguiu lutar e intervir para garantir que o primeiro passo fosse dado. Foi aprovado o suplemento de penosidade e insalubridade. Agora, isto resolveu o problema todo? Não resolveu. Há trabalhadores que estão em situação de insalubridade e de penosidade que não têm acesso ao suplemento remuneratório. E há outros que trabalham em situação de risco que também deviam ter a sua situação considerada e não têm. Eu não vou utilizar muitos exemplos para também não chatear ninguém, quer dizer, mas a gente percebe que trabalhadores que andam, por exemplo, a tratar das estradas, a pôr alcatrão, a fazer marcações das estradas, sujeitos à exposição do alcatrão e das tintas, daquelas coisas todas, também têm condições de trabalho que justificavam ter acesso ao suplemento. E, portanto, a gente insiste para que esses trabalhadores e os outros todos que trabalham em situação de penosidade, insalubridade e de risco sejam abrangidos pelo suplemento da mesma forma que aqueles que hoje já o têm. Porque ele destina-se a garantir uma compensação por essas condições de trabalho e toda a gente que tem essas condições de trabalho deve ter direito a ele
com a indicação a partir dos próprios serviços de cada uma das estruturas do Estado, seja do Estado Central, seja das autarquias. Cada um dos serviços identifica os trabalhadores que estão nessas situações e o suplemento é pago sem andar cá com divisões entre os serviços da higiene, os serviços da limpeza, estes, aqueles e outros. Todos os que têm a situação de penosidade, insalubridade e risco têm que ter direito à compensação por via do suplemento, tem que ser paga a todos por igual. Terceira questão, esta já não é tão dos últimos tempos. A gente andou durante uma carrada de anos a trazer para a primeira linha das questões que eram colocadas a propósito da administração pública o problema do CIADAP e da avaliação do CIADAP e das cotas do CIADAP e da forma como o CIADAP funciona na avaliação dos trabalhadores. Como as carreiras estavam congeladas, como ninguém podia progredir, isto nunca foi uma coisa muito sentida, a partir do momento em que a progressão nas carreiras foi descongelada, agora de repente os trabalhadores começam a perceber o que é que isso significa. Primeiro, uma parte deles ficou sem os pontos que tinha, os pontos da avaliação, com aquele primeiro aumento do salário mínimo, que o Governo achou que, como era um aumento do salário, podia apagar os pontos da avaliação das pessoas, e aquilo que as pessoas trabalharam durante uma carrada de anos, lá foi o tempo de serviço desconsiderado com esses pontos de serviço que foram à vida. Mas há agora um outro problema mais sério. É que, agora que os pontos contam para a progressão na carreira, agora é que a gente percebe o que significa a aplicação do CIADAP e as cotas do CIADAP. Mesmo que haja aqui 100 trabalhadores excelentes, já sabem que não podem ter todos excelentes, porque há uma cota que diz que só 30 é que podem. E a gente pergunta, mas em nome de quê? Em nome de que é que há essas cotas? Se os trabalhadores merecem uma determinada avaliação, porque é que a avaliação não há de ser dada em função daquilo que o trabalhador merece e há de ser limitada em função de uma cota que é prevista, que é aplicada pela lei, de forma cega? Isto tem muitas razões, mas há uma que é mais importante que as outras todas. É que o sistema da avaliação não está feito para melhorar e resolver os problemas dos serviços públicos e melhorar a resposta. Não é? O sistema de avaliação devia servir para isso, para identificar o que é que corre mal e como é que se resolve. O sistema de avaliação que a gente tem, o CIADAP, só serve para fazer um garrote à progressão das carreiras dos trabalhadores, nomeadamente com a questão das cotas. E, portanto, a gente vai continuar a insistir para que o CIADAP seja revogado, e, em particular, a questão das cotas do CIADAP seja revogada com caráter prioritário, para garantir que essas injustiças não se colocam e que os trabalhadores tenham a avaliação que merecem e possam progredir na carreira em função das condições que têm para progredir na carreira e não em função das cotas que o CIADAP coloca. Eu só deixei esta referência a 3 coisas porque acho que são algumas daquelas mais importantes que a gente tem, são algumas das lutas mais importantes que a gente tem travado e em que não temos conseguido aquilo que queríamos ou não temos conseguido tudo aquilo por que nós lutamos e que nós sabemos que são lutas vossas também. E, portanto, o apelo e o desafio que vos deixava era um duplo desafio. Em primeiro lugar, é naturalmente o desafio do voto na CDU no dia 30. Mas o segundo desafio também é que não baixem os braços e não desistam da luta. Porque se nós sairmos destas eleições com mais força e vocês continuarem a travar a luta que têm travado pela resposta a estas questões e a outros problemas que têm que ter resolvido, a gente consegue juntar as forças todas que precisa para chegar às soluções que são necessárias e portanto, fica esse apelo, fica esse desafio. É aquilo que a gente pode fazer nesta altura, é deixar-vos o desafio para darem força à CDU, para que nós possamos ter também mais força para ir para a frente com essas soluções. Mas a gente só vos pode deixar os nossos argumentos e o exemplo do nosso trabalho e da nossa intervenção e da nossa iniciativa. Porque em relação ao voto, são vocês que mandam, não há ninguém mais que manda nisso. Cada um manda no seu voto, não manda mais ninguém. E no dia 30 cada um decide do país que quer ter a partir do dia 31. E portanto fica o desafio para darem força à CDU, para a gente poder ter condições para levar por diante estas lutas que temos travado, para garantir estes objetivos, para garantir que a valorização do trabalho e dos trabalhadores seja de facto um aspecto essencial da melhoria da administração pública, da capacidade de resposta que a administração pública tem para satisfazer as necessidades das populações, com esse importante papel que vocês também aqui cumprem. Portanto, era essa a mensagem que eu queria deixar a todos. Pronto, e a luta continua.